Olá, você amiga, você amigo do nosso programa Hora da Prosa. No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto que ainda é desconhecido para boa parte da população, mas que é de fundamental importância para a sociedade atual. Nós vamos falar sobre economia solidária. Você sabe o que é isso? Então vamos lá. Economia solidária é uma nova forma de produção, comercialização de bens e serviços, onde não impera a exploração da economia de mercado, a economia capitalista, e onde impera a solidariedade, a cooperação, enfim. Nós vamos tomar como ponto de partida para a nossa conversa a definição de economia solidária elaborada pelo professor Paul Singer, que foi, entre outras coisas, secretário nacional de Economia Solidária nos governos Lula I e Lula II, de 2003 a 2010. O Paul Singer foi um economista, professor na USP e criador da incubadora tecnológica de empreendimentos econômicos solidários naquela universidade. Paul Singer deixou um grande legado para os economistas, para os sociólogos e para todos os estudiosos da economia solidária. E também para todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra trabalham no âmbito da economia solidária ou se relacionam com ele. Mas vamos primeiro falar um pouco sobre o que é, de fato, a economia solidária. Só que antes de tratar aqui de algumas definições, eu quero mostrar para vocês um videozinho bem curto que retrata a economia solidária na sua essência. Vamos ver. Vocês perceberam o movimento das formigas? Esse vídeo foi gravado no momento em que elas estavam cortando folhas de uma determinada planta para abastecer o formigueiro no inverno. Então todas as formigas primeiro vão lá, cortam as folhas grandes, derrubam e vão lá e cortam em pedacinhos e transportam para o interior do formigueiro. Como é possível perceber pelo vídeo, elas trabalham em grupo. São grupos de formigas que cortam as folhas e grupos de formigas que transportam. Na entrada do formigueiro, todas elas contribuem para que aquela que está carregando a folha consiga
colocá-la no interior do formigueiro da melhor maneira possível. É, portanto, um trabalho colaborativo. Há uma solidariedade incluída nesse tipo de trabalho. Vamos ver então agora a definição elaborada pelo professor Paul Singer. Segundo ele, economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. A economia solidária vem se apresentando nos últimos anos como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Então, a economia solidária requer o coletivo, o grupo, a interação entre as pessoas. Isso porque não dá para ser economia solidária sozinho. Não existe solidariedade individual, solidariedade minha para comigo mesmo. Solidariedade pressupõe grupos sociais, relacionamento entre as pessoas. E a economia solidária é, de fato, um retrato disso. Vamos ver agora uma experiência de economia solidária que vem sendo realizada na cidade de Santo André, em São Paulo, chamada Feira Colaborativa Bom Motivo. A Feira Colaborativa Bom Motivo acontece uma vez por mês no Shopping do Carmo, em frente à Igreja do Carmo, no centro de Santo André. É um grupo de pessoas que se reúne para comercializar seus produtos que elaboram, que confeccionam durante um mês e vão, geralmente no primeiro domingo do mês seguinte, comercializar seus produtos na Feira Colaborativa Bom Motivo. Esta feira é organizada pelo próprio grupo, sem tutela do poder público, sem tutela de nenhuma instituição considerada instituição de fomento da economia solidária, absolutamente nenhuma. É uma organização voluntária deste grupo de empreendedoras e empreendedores, do qual a editora Copacesso faz parte. Vejamos um pouco como é a Feira Colaborativa Bom Motivo. Estamos chegando ao Shopping do Carmo, na Praça do Carmo, na cidade de Santo André. Aqui é realizada mensalmente a Feira Colaborativa Bom Motivo, uma verdadeira feira de economia solidária organizada voluntariamente pelos empreendedores e empreendedoras da cidade de Santo André. Nesta feira você encontra produtos artesanais, roupas, acessórios. Você encontra também os livros da editora Copacesso, todos os meses participando com vários escritores e escritoras que autografam seus livros mensalmente na Feira Colaborativa Bom Motivo. Avançando um pouco mais aqui pelo corredor da Feira Bom Motivo, nós vamos encontrar produtos artesanais, nós vamos encontrar aqui
artesanatos como toucas, luvas, etc. Temos várias mesas com doces, compotas, geleias, temos roupas, temos vários produtos artesanais. Aqui na Feira Colaborativa Bom Motivo também você vai encontrar, olha aqui, ó, produtos artesanais, bonecas, toucas, luvas. Você vai encontrar temperos, você vai encontrar geleias, doces, perfumes, enfim, uma variedade imensa de produtos na Feira Colaborativa Bom Motivo. Vamos avançando um pouco mais, mostrando aqui uma mesa onde tem um café delicioso. Você tem também aqui ao lado mais artesanato. Temos um caricaturista que mensalmente oferece de brinde uma caricatura que é sorteada pelos clientes. Você passa aqui, faz a sua compra e concorre a um sorteio de uma caricatura feita na hora. Olha aqui, mais doces. Temos doces diets, temos artesanatos, bolsas, carteiras, bonecas, enfim. Tem produtos indianos que são oferecidos aqui pela a banca da Sol Massari. Nós temos muitos acessórios que você pode encontrar aqui na Feira Colaborativa Bom Motivo, no Shopping do Carmo. Muito bem. Visto como é a Feira Colaborativa Bom Motivo, vamos prestar atenção em mais uma elaboração de conceito de economia solidária. De acordo com o Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária, CIES, economia solidária é um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizados e realizados solidariamente de forma coletiva e autogestionária. Podemos compreender também como um conjunto de relações e iniciativas socioeconômicas entre empreendimentos econômicos, pautadas nas mesmas características da autogestão e nos mesmos princípios que regem a identificação dos empreendimentos deste setor. Ou seja, aqueles princípios do cooperativismo, da livre e voluntária adesão, de cada trabalhador ou trabalhadora tem direito a um voto, que todos participem da gestão do empreendimento, enfim, que a gestão seja transparente, tudo são princípios que regem a economia solidária. No Ministério do Trabalho e Emprego, nós encontramos o seguinte: compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição e consumo, poupança e crédito, organizados sob a forma de autogestão. Considerando esta concepção de economia solidária, é preciso que a gente encontre na relação entre os empreendimentos externas e internas as seguintes características. Cooperação, que significa dizer que o trabalho precisa ser realizado por todos. Os bens utilizados no processo de produção pertencem a todos. Não há um dono. No site do Ministério do Trabalho, a gente encontra a seguinte concepção. Compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão. Considerando esta concepção, é preciso que nos empreendimentos da economia solidária encontremos as seguintes características. Cooperação.
É preciso que haja existência de interesses e objetivos comuns, união de esforços de todos em benefício de todos e de todas. É preciso que as associações comunitárias de produção, as redes de produção, comercialização e consumo, os grupos informais interajam entre si. É preciso haver cooperação interna ao grupo e também externa com os outros empreendimentos da economia solidária. A segunda característica é a autogestão. Os participantes das organizações exercitam as práticas participativas na autogestão. Ou seja, todas e todos os integrantes do empreendimento participam de todas as decisões. É preciso que a gestão do empreendimento seja feita coletivamente. Os empreendimentos têm uma dimensão econômica. É uma das bases da motivação para a agregação de esforços e recursos pessoais. As pessoas se reúnem nos empreendimentos para produzirem, comercializarem e ganharem dinheiro. Certo? Então, essa dimensão econômica também é uma das características dos empreendimentos da economia solidária. A diferença, no entanto, é que para produzir, comercializar e ganhar dinheiro, as pessoas precisam fazer de uma maneira justa, de uma maneira solidária, para que todos ganhem igualitariamente o correspondente à força de trabalho utilizada no processo produtivo. Obviamente que isso não significa que todo mundo recebe o mesmo valor pelo trabalho, posto que as pessoas têm funções diferentes, exercem atividades diferentes, com remunerações diferentes. Na economia solidária também, o trabalho de maior grau de complexibilidade, ele tem que ser melhor remunerado do que aquele trabalho básico, corriqueiro. Então, vale a máxima da complexidade maior, salário maior, complexidade menor, salário menor. Porém, os grupos encontram maneiras de proporcionar a todos e a todas os mesmos benefícios. Outra característica importantíssima que não tem como faltar nos empreendimentos da economia solidária é a própria solidariedade, pois é ela que dá nome, inclusive, à forma de trabalho. O caráter de solidariedade nos empreendimentos da economia solidária é expresso em diferentes dimensões. Na justa distribuição dos resultados, nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e de melhoria das condições de vida de todas e todos os participantes. Assim, nós podemos entender e afirmar que a economia solidária não é uma simples alternativa ao desemprego. Já foi considerada assim há alguns anos. Mas hoje, compreende-se que a economia solidária precisa ser entendida como uma política de desenvolvimento. Uma política de desenvolvimento que não obedece à lógica do capital, mas aponta para uma sociedade que produza e distribua o que satisfaz suas necessidades de modo justo e igualitário, numa perspectiva de uma sociedade mais justa, mais igual. Vistas estas opiniões, a gente pode se perguntar: se a economia solidária é tão boa, por que é que ela ainda não se consolidou como uma política de desenvolvimento? Exatamente porque nós vivemos num mundo capitalista, num mundo onde
impera a concorrência. No mundo onde as pessoas são levadas a acumular cada vez mais capital, capital e mais capital. Vejamos o que dizem algumas pessoas que lidam diretamente com a economia solidária. Pessoal, a economia solidária, ela nos remete à luta histórica dos trabalhadores e trabalhadoras em busca da sua autonomia, da sua emancipação, ou seja, se tornarem sujeitos da sua própria história. Essa nomenclatura no Brasil, ela nasce com o professor Paul Singer, na economia da USP e posteriormente também na incubadora da USP. Como política pública, nasce no governo Lula, em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, e tem à frente o ministério dessa secretaria o professor Paul Singer, né? Enquanto uma política de desenvolvimento territorial, sustentável, solidário, é importante, né, destacar que nesses territórios mais empobrecidos, a economia solidária traz uma proposta super interessante, que é a criação dos bancos comunitários com moeda social, que atua nesse território fazendo o cruzamento dos produtores e dos consumidores nesse território. É importante destacar também que a economia solidária tem como princípio a solidariedade, a cooperação, a autogestão, o respeito ao meio ambiente, a democracia, e tem na criação dos empreendimentos econômicos solidários a sua essência, né? Empreendimentos esses que nascem a partir dessa vontade coletiva, dessa dificuldade de acessar o mercado formal de trabalho, e também como uma alternativa da construção de um outro mundo mais justo, mais solidário, onde o humano esteja no centro do processo, onde você desconstrua essa lógica da competição e coloque a lógica da cooperação, da solidariedade, do amor, da fraternidade, de todos esses sentimentos que faz com que a gente, na sua essência, seja um ser fraterno e solidário. Valeu, obrigado. Vamos conversar um pouco sobre economia solidária? Bom, para a gente entender a economia solidária, penso ser importante nós darmos uma passada na etimologia das palavras economia solidária, economia, solidariedade. Economia vem é uma palavra de origem grega, ecos nomos, é a junção das duas palavras ecos nomos, que quer dizer cuidado com a casa, gestão da casa, zelo pela casa. Solidariedade é uma palavra de origem francesa, solidarité, que significa responsabilidade recíproca. Logo, economia solidária é uma responsabilidade entre ambas as pessoas que gerem a casa, o negócio, pela casa, pelo negócio. Então nós estamos falando do ponto de vista etimológico da palavra, da etimologia da palavra. Se nós pensarmos a economia solidária do ponto de vista conceitual, nós podemos chegar à definição de que a economia solidária ela é uma atividade econômica baseada no trabalho associativista, cooperativista, autogestionário e que tem como premissa a cooperação, tem como premissa, como eu já disse, a autogestão, o compromisso com o meio ambiente, a responsabilidade com o meio ambiente. Portanto, a economia solidária ela pode estar associada a qualquer ramo de atividade. Se nós olharmos para o nosso sistema capitalista, para a gente fazer um comparativo, o capitalismo ele é um sistema onde ele prima, né, pela competição, ou seja, a pessoa ela precisa estar preparada para competir, para ganhar mercado, para que o seu produto, para que o resultado daquilo que da sua produção, ela esteja sempre em evidência. Portanto, é preciso se preparar para a competição, para ganhar mercado. O sistema também é um sistema que prima pelo individualismo, ou seja, eu preciso ser sempre melhor do que o outro para que eu possa ocupar um espaço no mercado de trabalho, no mercado, na produção, etc, etc, etc.
A economia solidária é justamente o contrário disso, né? A economia solidária, ela coloca o ser humano como centro, como centro. O mais importante é o ser humano, não é o lucro, não é o resultado, mas o ser humano acima de tudo. Então, portanto, ela prima pela coletividade e não pelo individualismo, pela cooperação e não pela competição. Podemos ainda destacar que, diante de todo esse contexto, a economia solidária é um projeto de sociedade revolucionário, porque ela propõe um novo modelo, uma nova forma de viver as relações de trabalho, as relações humanas, as relações comerciais, todo e qualquer tipo de relação que envolve o ser humano. Portanto, a economia solidária, ela é o bem viver a partir de uma ideia revolucionária, uma ideia de sociedade baseado na valorização do ser humano e da vida. Olá. Primeiramente, na Pastoral Operária, fazemos questão de dizer que deve-se chamar a economia solidária de economia popular solidária, acrescentando o termo popular, para deixar claro que entendemos que é uma economia produzida pelo povo. Para ser economia solidária, também ressaltamos que os grupos devem ter claro que estão combatendo o capitalismo de alguma forma. Na tentativa de produzir uma definição, nós da Pastoral Operária registramos que a economia popular solidária é uma nova forma de trabalhar que propõe novas relações, sem a exploração no trabalho, sem patrão, com espírito coletivo, compartilha e solidariedade, e participação de todos e todas nas decisões. É um trabalho que resgata nas pessoas a autoestima, a confiança, o direito à palavra e a criatividade, transformando-as em protagonistas da história, ou seja, uma economia, um trabalho que não só garanta a renda, mas que trabalha a questão da cidadania e do protagonismo dos trabalhadores e das trabalhadoras, com formação política dessas pessoas. É um trabalho sem patrão, que propõe novas relações dentro do espírito coletivo, de partilha e solidariedade, portanto, sem as relações de exploração que são próprias do capitalismo. Já para as mulheres da rede de artesanato de São Bernardo do Campo, que também, aí numa tentativa de definição da economia popular solidária, definiram assim: a economia solidária acontece quando as pessoas se juntam para trabalhar em grupo e administram seu próprio trabalho, de forma igualitária, ou seja, sem chefes nem patrões. Exemplos desses grupos são as associações e as cooperativas. É uma forma de trabalho coletivo, autônomo e que busca valorizar o ser humano e o meio ambiente. Da vida. A solidária, ela é uma alternativa ao capitalismo. Então, ela é um tipo de economia que é uma visão de superação e alternativa do sistema capitalista. Então, ele busca a superação desse modelo de sociedade. E ele busca essa superação não como um devir, não como uma utopia impraticável, não. Ela é uma praxis dentro da sociedade de capital que visa ser uma alternativa às práticas capitalistas. A segunda, que dialoga com essa, é que a economia solidária é uma expressão de experiências não capitalistas na sociedade de capital. Então, ela é entendida, ela é compreendida como se fosse enclaves de uma nova sociedade dentro da sociedade capitalista. O professor Paul Singer, em diversos momentos, escreveu dentro dessa formulação a ideia de enclaves socialistas, de experiências socialistas no interior de uma sociedade capitalista. Então, existem outros teóricos, em especial esses que vêm da tradição da economia social europeia, por exemplo, que veem
o que a gente chama de economia social solidária, como uma expressão da diversidade econômica em sociedades democráticas. Então, é uma visão que, em sociedades democráticas que visam a superação da desigualdade e que visam a construção de parâmetros mais igualitários na economia, desenvolvem experiências, desenvolvem práticas, desenvolvem empreendimentos que buscam incorporar as experiências, vamos dizer, dos setores vulnerabilizados, da classe trabalhadora. Isso é parte de um tipo de sociedade democrática que deveria também democratizar a economia, reconhecer mais diversidade, que não só a lógica patrão-empregado, não só a lógica de acúmulo de capital, mas outras experiências. E existe, por último, um quarto, escola de avaliação teórica, que vê a economia solidária como mais uma expressão, como outras, como o movimento sindical, como parte dos movimentos sociais, que são experiências que acumulam experiências e correlação de forças da classe que vive do trabalho. Vistas estas opiniões, a gente pode se perguntar: se a economia solidária é tão boa, por que é que ela ainda não se consolidou como uma política de desenvolvimento? Exatamente porque nós vivemos num mundo capitalista, num mundo onde impera a concorrência, num mundo onde as pessoas são levadas a acumular cada vez mais capital, capital e mais capital. A proposta da economia solidária é exatamente o oposto disso. Talvez por isso que a grande maioria dos governantes desprezem a economia solidária. Se não inserirem a economia solidária na forma de governo das cidades, dos estados e da nação, a economia solidária vai continuar sendo sempre uma alternativa ao desemprego. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse programa e que, se vocês quiserem conhecer mais sobre a economia solidária, procurem este livro, Desvendando a Economia Solidária, escrito por mim e pelo Leonardo José Dutra Campos, que atualmente é diretor de Economia Solidária no município de Mauá, na Grande São Paulo. O Hora da Prosa fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado e até lá.